E é com esse som, falando do corre-corre do dia a dia de muita gente que se agiliza para ir trabalhar, que a gente começa esse episódio do podcast do Oiapoque ao Chuí. A gente tá aqui. O assunto hoje é trabalho decente. Eu sou Natália Pianegonda e ao meu lado está outro trabalhador brasileiro. É isso aí, sou eu, Ednei Martins, e aproveitando o embalo, ao meu lado, outros dois trabalhadores brasileiros, a juíza Gabriela Lenz e o juiz Jonatas Andrade, ambos juízes do trabalho auxiliares da presidência do Conselho Nacional de Justiça. É com essa dupla que nós vamos bater um papo sobre os desafios e os caminhos para o trabalho decente, nesse episódio número 3 do podcast do Oiapoque ao Chuí. A gente está aqui. Do Oiapoque ao Chuí, a gente tá aqui, o podcast da Justiça do Trabalho. Então, bora embarcar no assunto. Para nos ajudar a introduzir essa conversa, alô, comissária, de onde surgiu o conceito trabalho decente? A Organização Internacional do Trabalho, em 1999, formalizou o conceito trabalho decente como resposta às profundas transformações sociais e econômicas decorrentes da globalização nos anos 90. Assim, a OIT definiu o trabalho decente como trabalho adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana. E é isso aí, dos anos 90 para cá, ou seja, já tem pouco mais de 2 décadas, que a equação trabalho decente, moldada nos pilares direitos, mais emprego, mais proteção social, mais diálogo social, é debatida. Bom, os 4 pilares estratégicos existem. Agora a questão é, nós estamos avançando, doutora Gabriela? E estendo a pergunta também para o doutor Jonatas Andrade. E a palavra é com vocês, bem-vindos. Obrigada, um salve, Ednei, Natália, meu querido colega de bancada Jonatas, nossos ouvintes. Queria dizer que é uma alegria estar aqui nesse podcast do Oiapoque ao Chuí, principalmente para tratar desse tema tão desafiador e complexo que é a questão do trabalho decente. Eu, ouvindo a vinheta e o conceito do trabalho decente que é tão caro para a gente do mundo do trabalho, eu fiquei pensando como as sementes dele, na verdade, foram plantadas muito antes da década de 90, E aí eu acho que talvez antes da gente pensar se estamos avançando, seja interessante a gente pensar de onde viemos. E essa ideia, esse pacto em torno desses limites da exploração do trabalho humano, Essa ideia de que o trabalho humano ele não pode ser reduzido a uma mercadoria, ele surgiu lá no início do século passado no Tratado de Versalhes, que foi para colocar fim à Primeira Guerra Mundial. Vejam que coisa importante, que conceito importante. Quando as principais nações do mundo negociaram um tratado de paz para pôr fim à Primeira Grande Guerra, uma das primeiras diretrizes que elas estabeleceram foi a criação da Organização Internacional do Trabalho, que é a agência mais antiga da ONU e que antecede a própria criação da ONU. E lá, quando a gente vai reler o tratado, esses dias eu estava fazendo isso, eu acho que para a gente é tão rico, para ver quantos daqueles direitos estão ainda hoje na Constituição. Por exemplo, o limite de 8 horas diárias, ele já estava em 1919 no Tratado de Versalhes, que é um tratado que o Brasil ratificou. Então, quando a gente pensa nessa longa caminhada que resultou nesse conceito mais estruturado na década de 90, em torno do trabalho decente, eu acho que a gente vê como o trabalho é uma dimensão essencial da vida humana, para a gente manter essa dignidade. E aí eu acho que o que fez esse diálogo retornar na década de 90 foi um outro ciclo de crise que a gente viveu. Jonatas, e aí? Tudo bem, obrigado, uma honra estar aqui, uma saudação aos nossos caríssimos e caríssimas ouvintes, É uma pergunta difícil de responder, a sua provocação, Ednei, se estamos avançando ou não. Mas te confesso que quando você me saudou como um trabalhador, eu comumente não sou chamado de trabalhador por algum motivo. Isso pode ser sintomático desse avanço ou não, Mas o que é fato é que o trabalho, apesar de todo esse histórico trazido pela Gabriela, ele vem sendo invisibilizado ao longo do tempo, ao ponto de um trabalhador não se reconhecer como tal.
Se tiver dificuldade, eu costumo fazer esse exercício. Se tiver dificuldade para esse autorreconhecimento, abdique do seu contra-cheque, abdique do seu salário e veja como se comporta a sua subsistência. Se ela for comprometida, certamente você será um trabalhador. Então, acho que esse é um ponto ideal para a gente fazer essa autorreflexão. Sobre o avanço em si, né, como já foi colocado aqui, eu acho que o conceito ele não vem por acaso. A OIT não se debruça sobre isso, e como dito novamente pela Gabriela, é o primeiro organismo, né, multilateral do mundo, né, que se propõe a promoção da paz social no ocaso da Primeira Grande Guerra. Portanto, uma guerra mundial está diretamente relacionada com a questão da proteção/desproteção do trabalho. Mas se nós formos revisitar um pouco mais atrás, assim, essa república, essa democracia burguesa que nós construímos na idade contemporânea, ela é uma promessa para o povo trabalhador de viver, se não como reis e nobres, mas pelo menos como burgueses, como os burgueses viviam, né? Foi essa promessa da Revolução Burguesa francesa que nos inspirou. E o que aconteceu ali naquela revolução, né? O sistema veio de ponta cabeça, cortaram a cabeça do rei. Por conta do quê? Tinha uma elite se refestelando no andar de cima e a exclusão da massa. Portanto, o conceito do final do século XX não é por acaso. O sistema estava em risco, porque o processo, o retorno do liberalismo, do neoliberalismo, gera e tem gerado, continua gerando muita riqueza. Nós temos bilionários. Um bilionário, salvo engano, nasce a cada 1 dia e meio, um novo bilionário. E, em compensação, as massas, como lá no final do século XVIII na França, estão cada vez mais desprotegidas. Portanto, o sistema precisa também desses mecanismos, né, de autoproteção. Para além, evidentemente, é disso que a gente quer falar no CERN, que trabalho decente é aquela atividade que emancipa a pessoa, que respeita a sua dignidade, e se essa dignidade não está dada antes do trabalho, esse trabalho tem que servir para essa emancipação. Vejo grande... Agora sim, o sistema ainda está aí, né? Ainda não colapsou. Essa é uma discussão que perpassa direito, perpassa economia, perpassa a política, mas antes a gente adentrar talvez esses debates todos e trazer mais isso para a nossa vida real, a gente precisa lembrar que em novembro do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho assinaram um acordo de cooperação técnica justamente para apoiar a promoção do trabalho digno e políticas públicas de proteção social. Na ocasião, essa parceria incluía a criação do Observatório do Trabalho Decente do Poder Judiciário, que é uma inovação no contexto do Conselho Nacional de Justiça. A gente separou um trecho do discurso do presidente do TST e do presidente do CNJ e do STF, os ministros Vieira de Mello Filho e ministro Edson Fachin, falando sobre a questão do trabalho decente. E vamos ouvir, então, 2 trechos desses discursos. Trabalho decente não é apenas uma ocupação remunerada. É atividade que respeita direitos fundamentais, garante segurança e proteção social, promove igualdade e oferece oportunidades de crescimento pessoal e coletivo. Ao firmar esse acordo hoje, CNJ e TST afirmam o papel do Judiciário como indutor de políticas públicas capazes de tornar realidade esse conceito. Este acordo de cooperação que acabamos de firmar é a formalização de uma parceria que reconhece a importância do conhecimento técnico desta justiça especializada e como ela pode contribuir para que o Conselho Nacional de Justiça avance em políticas públicas judiciárias voltadas à promoção do trabalho decente. Eu acho extremamente emblemático que a gente esteja num momento como esse, que o país está atravessando e que o próprio judiciário também tem atravessando, falando sobre a questão do trabalho decente. Porque a doutora Gabriela falou aqui uma coisa que eu acho que é bem interessante. O trabalho, eu acho que é o momento em que nós vivemos mais as nossas relações sociais, né? É no momento do trabalho em que a gente vive esses encontros. É no momento do trabalho que eu passo mais tempo no meu trabalho do que eu passo tempo na minha casa. O momento que eu saio da minha casa para o trabalho, o momento que eu venho do trabalho para minha casa. Isso tudo tem a ver com o trabalho. A relação social e a forma como uma sociedade consegue se organizar
a partir não somente desse trabalho, mas como é que eu respeito esse trabalho, como é que eu consigo criar dignidade e como é que eu consigo olhar o outro como humano e não como um elemento a ser explorado, né? E a gente sabe que o trabalho em conjunto, ele faz essa força e que o alcance para o trabalho decente enfrenta muitos desafios. A gente está aqui numa mesa muito importante num momento como esse para o Brasil, porque hoje nós temos assim altas taxas de informalidade, desemprego estrutural, desigualdade de renda, a precarização do trabalho é outro ponto extremamente desafiador que a gente precisa enfrentar na hora que a gente se pensa como sociedade. Mas assim, nós não podemos nos deixar bater, né? Como começou o seu Jorge aí, é isso, somos trabalhadores brasileiros. E é por isso que a justiça ao trabalho se faz presente, certo? Porque assim, também nós temos a Política Judiciária Nacional de Trabalho Decente, que estruturada com os programas focados em erradicar o trabalho infantil, os programas de inclusão de trabalho para grupos LGBTQIAPN+, também para pessoas privadas de liberdade, com pena justa, não é isso, Natália? A Política Nacional de Justiça Itinerante, que amplia o alcance da justiça, e também a gente não pode deixar de citar as ações de combate a todo tipo de assédio. Então, quando o senhor traz essa reflexão, doutor Jonatas, se a gente está avançando ou se não está, numa média geral, talvez a gente tenha tido uma evolução da qualidade do trabalho, se a gente comparar com períodos históricos passados. Mas pensando nesses ciclos históricos que a gente vive, será que hoje a gente está num processo de desvalorização do trabalho em si e isso leva a essa precarização? Ou a gente está, de fato, por meio dessas políticas, doutora Gabriela, conseguindo trazer formas de avanço que joguem a gente para frente nessas relações sociais, nesse processo de realização humana que se dá por meio do trabalho? Pois bem, são reflexões realmente muito complexas. Né? Aqui a mesa é assim. Eu me lembrei da minha sobrinha, querida Daça, que é uma pessoa que tem evoluído substancialmente, ela tem autismo, né? E ela, para nosso gáudio, tem feito raciocínios mais complexos atualmente. Então, congratulações para a Daça. Um beijo para ela. E, assim, eu acho influenciado por alguma literatura nesse sentido, muito especialmente do Fritjof Capra, que a vida está se esforçando para voltar ao seu modo original, né? Nós, nessa idade moderna, contemporânea, cartesiana, segmentamos as coisas para tentar compreender o todo. Mas o todo nunca é igual à soma das partes, ele é sempre mais. E a vida original é isso, é uma inter-relação das coisas, né? Esse movimento, essa iniciativa do Conselho Nacional de Justiça com o CSJT, me parece que vem nesse sentido, de um retorno a uma integração, né? Onde todas as pautas estão absolutamente interligadas. E o Conselho Nacional de Justiça, eu acho que penso até consciente ou inconscientemente, chegou à conclusão de que ele precisa disso, né? E digo isso muito propriamente por conta do Pena Justa que você mencionou. Eu tive o privilégio de atuar nessa pauta por 3 anos. Essa é a primeira das grandes crises do judiciário que se abate sobre o Conselho Nacional de Justiça, que nos leva à conclusão de que não bastava atuar dentro do processo, o juiz não gostava de fazer política, mas ela se impunha por conta das crises, né? Da crise penitenciária muito especialmente, que é a última razão da sociabilidade a demonstrar que alguma coisa está dando errado na equação social, né? Do qual o cárcere, digamos, deveria ser a última razão, a última. Então, assim, hoje nós temos o Pena Justa, que é um baita de um programa homologado pelo Supremo Tribunal Federal para ser executado em 3 anos para transformar o cárcere brasileiro. Mas será muito difícil nós alcançarmos esse êxito se nós não reduzirmos a alta taxa de encarceramento de pessoas com vulnerabilidade social, né? 2/3 da nossa população prisional é furto e tráfico, não é crime violento. Portanto, denota, né, uma falta de oportunidades. E encerro aqui com um exemplo que tive também, novamente, o privilégio de presenciar no sul do Pará. Eu soube que a maior nota do Enem estava numa unidade prisional de Parauapebas. E fui lá conhecer o rapaz e tal. Chegou na hora, o diretor da unidade não me apresentou apenas este rapaz, ele apresentou 15 universitários. E eu perguntei o que está acontecendo aqui, né?
Eu nunca tive a oportunidade de estudar 4, 6, 8 horas. Então, acho que é disso, é dessa sinergia que a gente fala, né? De um conselho cada vez mais integrado com o CSJT, né? Dessa importância do trabalho para um sistema que é o prisional. São 2 sistemas poderosos. Mas eu, como juiz do trabalho, nunca vi o cárcere. E o juiz criminal nunca tinha visto o juiz do trabalho. Isso é a vida original. Está tudo interligado, me parece. Eu adiantei a pergunta para a senhora, doutora Gabriela, mas antes de você responder, eu também queria trazer uma outra discussão para essa conversa, que quando a gente fala de trabalho decente, de direitos do trabalho, de acesso ao trabalho digno e da própria justiça do trabalho, um assunto que sempre vem à tona também é o desenvolvimento econômico, como se fossem coisas antagônicas. Você pode trazer essa discussão para a gente? Perfeito, Natália. Eu acho que quando a gente olha para a própria Agenda 2030, né, a gente vê como esse objetivo de desenvolvimento sustentável, que está ali, o de número 8, ele linka a questão do trabalho decente com o desenvolvimento econômico. Porque quando a gente pensa nessas condições de trabalho que permitam uma vida digna, que permitam que a pessoa consiga vivenciar outras dimensões, a gente tem que pensar nisso como um projeto de nação, não é um direito individual, né? É um pacto que a gente, o sistema enquanto coletivo, ele faz para que as pessoas tenham o mínimo, né? Para usufruir todos os demais direitos constitucionalmente previstos. E aí, pensando um pouco, eu acho que o Jonatas trouxe esse exemplo que é muito rico, né, que é do plano Pena Justa, porque ele talvez seja a política judiciária mais amadurecida que a gente tem hoje dentro do sistema de justiça, e eu acho que ela acaba inspirando um pouquinho todas as demais políticas judiciárias, inclusive essa parceria, né, que foi esse acordo de cooperação técnica firmado entre o CSJT e o CNJ, para a gente pensar o desenvolvimento de uma política nacional de um trabalho decente e tudo mais. O que a gente percebe é que os conselhos superiores, eles cada vez mais têm assumido esse protagonismo do desenvolvimento das políticas judiciárias por essa percepção de que a gente vive em determinadas áreas estados de coisas inconstitucionais que têm tantas barreiras de acesso à justiça para a população, que é, por exemplo, a questão do trabalho, né, que precisa de um protagonismo de todo o poder público. E aí o poder judiciário ele não pode ficar de fora dessa estrutura. E eu acho que o Conselho Nacional de Justiça e o ministro Fachin, que hoje está na presidência, né, que eu e o Jonatas, a gente tem a honra de estar vinculada à presidência dele, ele parte dessa premissa que para a gente do mundo do trabalho é muito caro, que o direito do trabalho é um direito humano. E isso a gente nem sempre vê quando a gente vê os debates de direitos humanos do trabalho ali inserido. Ainda que a gente tenha, por exemplo, a Corte Interamericana, um dos principais temas de condenações do Estado brasileiro envolvem a questão do trabalho. O Brasil teve 15 condenações, 3 delas são diretamente vinculadas à questão do trabalho, que é a Fazenda Brasil Verde, a Fábrica de Fogos e uma muito recente agora por discriminação de gênero e de raça nas relações de trabalho. O Brasil ratificou 82 convenções da OIT. A maioria dos tratados, os outros tratados de direitos humanos trazem a questão do trabalho como tema transversal. Então, se a gente não olha para o sistema de justiça como um protagonista também nessa ajuda para que o Estado, como parte que é do Estado brasileiro, que ele honre esses compromissos internacionalmente assumidos, a gente vai ter um grande problema, né? Isso é um ponto super importante quando a gente pensa em política judiciária e esse acordo, ele se propõe a isso, né? Aqui o sistema de justiça, ele começa a pensar como que ele pode contribuir de forma mais efetiva para a promoção do trabalho decente. Eu acho que, assim, uma das características aqui do podcast é que a gente também escute um pouco o que o trabalhador está falando, o que ele está querendo saber em cima disso. E é importante a gente lembrar que o trabalho decente, dentro do pilar de proteção social, exige ambientes seguros, com prevenção de doenças e acidentes, lembrando que a saúde do trabalhador é um direito constitucional, né? É essencial para o bem-estar e o trabalho seguro. E a gente aqui do Oiapoque ao Chuí, a gente está aqui, foi até as ruas para ouvir se o direito ao trabalho saudável é respeitado. Conhecemos aí a Ceilde Vieira, de 46 anos, e ela contou que trabalhou num estabelecimento que tinha câmara fria. E lá ela disse que passou uns e outros perrengues. Vamos ouvir a Ceilde.
Eu entrei numa câmara fria, eu tenho rinite alérgica, entrei no gelo, né? E aí eu tinha pedido até ajuda para uma colega, ela não me ajudou. Eu passei mal, falei para a empresa, fiquei com 2 dias de atestado, homologuei os atestados para eles. Quando fui atrás dos meus direitos de trabalhado, não recebi nada, foi 0 no contra-cheque. Aí eu me senti que as empresas hoje deveriam trabalhar com mais cuidado, mais fiscalização. Não chegou um gerente para conversar comigo, entendeu? Poder ter uma pessoa da saúde lá dentro para cuidar mais sobre o trabalhador. Tem que ter esse cuidado, porque somos seres humanos, precisamos ter mais direitos dignos, né? Esse é o relato que materializa essa discussão teórica que muitas vezes acontece no campo do direito e da filosofia, da economia, e com o qual a Justiça do Trabalho lida cotidianamente, né, nas varas, nos tribunais regionais e até mesmo aqui no TST. Esse relato mostra, ele é só um retrato real de um dado do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, Smart Lab, que aponta que o Brasil registrou um aumento expressivo no número de afastamentos por motivos de saúde em 2025. Foram mais de 4 milhões de afastamentos do trabalho em razão de doença, aliás, nos últimos 5 anos. Transtornos mentais como ansiedade e depressão representam 68% dos afastamentos. Essa questão da saúde mental, ela tem que ser cuidada também para a gente poder ter trabalho decente. E aqui a gente fala também de precarização nas relações, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de assédio, a gente fala de acesso à remuneração digna. Doutor Jonatas, doutora Gabriela. Então, eu acho que esse exemplo nos lembra, né, como o trabalho ele adoece, né? O mesmo mecanismo que pode ser uma fonte de realização do ser humano também pode ser um espaço de adoecimento. E eu acho que a negativa do trabalho decente, ela faz isso, né? Quando a gente ultrapassa os limites do ser humano, a gente leva a esse processo de adoecimento, né? O corpo dando sinais de que esses limites foram ultrapassados. Eu ouvindo o relato, eu lembrei muito, claro, esse tipo de caso envolvendo, né, frigoríficos, câmeras frias, são casos cotidianos na nossa jurisdição, principalmente em determinadas regiões. Agora, eu lembrei muito do caso que eu referi da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus, que para mim é um dos maiores exemplos em termos de acidente de trabalho, né, que eram trabalhadoras, a maioria mulheres, né, ampla maioria, que trabalhavam numa pequena fábrica sem estrutura alguma e que aquilo explodiu. E foram mais de 60 pessoas mortas, 22 crianças, né, quase todas meninas, algumas mulheres grávidas. E o Estado brasileiro ele foi condenado justamente porque a resposta que a gente deu a isso não foi uma resposta adequada, segundo a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, eu acho que essa condenação do caso da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus é um dos casos que sempre me lembra como a gente tem que aperfeiçoar ainda muito a questão do acesso ao trabalho decente, mas também o olhar que a gente tem para essas questões de saúde e segurança no trabalho. Depoimento rico, né, da nossa trabalhadora, revela um certo letramento com os direitos que deveriam proteger o seu trabalho, estruturar o seu trabalho. O que é fato é que, assim, de novo, né, eu acho que esse retorno à vida original nos completa, nos enche de sentido. Quem busca o trabalho, o sentido do trabalho não é o adoecimento. Ninguém sai de casa para trabalhar para dizer, eu quero adoecer, né? Então, quem busca o trabalho, busca subsistência, não adoecimento. Quem busca o trabalho, busca dignidade, não morte. Então, eu acho que, talvez, né, numa reflexão mais aguda, é essa perda de sentido mesmo das coisas que se faz, não é fazer por fazer. Não, eu tenho um sentido. Meu sentido ali é subsistência, dignidade. Você está ouvindo do Oiapoque ao Chuí, podcast da Justiça do Trabalho. A gente está num cenário de crescimento da informalidade. Cerca de 40% dos trabalhadores hoje brasileiros estão numa situação informal. São cerca de 40 milhões de pessoas. É um cenário que atinge de forma ampla também a juventude que está ingressando nesse mercado com muita dificuldade, num cenário de muita transformação. A OIT, em alguns estudos, revelou alguma variação nas condições da regulação do trabalho em diferentes países e muitos deles com um decréscimo, né, na proteção social.
Nós estamos aqui no Brasil hoje discutindo a escala 6x1 e, ao mesmo tempo, nós estamos discutindo flexibilização nas relações e pejotização. Como é que esse cenário que a gente está vivendo hoje impacta no trabalho decente? Como é que isso pode afetar a vida das pessoas? E, de novo, a gente discute muito esses temas sob a lógica da economia. Não, eu quero flexibilizar as relações para poder desenvolver a economia do país, gerar mais empregos. Eu queria que os senhores comentassem isso, por gentileza. A gente vai ter mais emprego com regras flexibilizadas? A gente vai ter melhores condições com regras flexibilizadas? Ou então, como o judiciário pode atuar a partir dessa política de promoção do trabalho decente para poder viabilizar que essas transformações aconteçam, assegurando essa proteção social numa esfera coletiva, como a senhora falou, Gabriela, mas também numa esfera, na perspectiva individual, que a pessoa entenda que aquilo é para ela, porque às vezes o conceito social, eu estou me alongando aqui, mas a ideia de uma proteção coletiva ela é abstrata. Como que as pessoas podem trazer esse olhar para a vida real, para o cotidiano? Só um minuto aqui para ir no embalo da Nath aí. É que, assim, para a gente montar esse podcast, a Michele Chapa, que é a nossa diretora, ela levou um bom tempo, porque ela disse o seguinte: isso era conversa para mais de 20 horas. Tá? Só para a gente lembrar aqui, quem está ouvindo a gente, é porque a gente está aqui numa agonia para a gente poder conversar e essa conversa vai puxando outra, e puxando outra e puxando outra. Uma coisa que a Natália falou aí sobre essa história, né, de que vai precarizar, não vai precarizar. O Dr. Jonas falou sobre a história do pena justa, essa conexão entre o juiz criminal e o juiz do trabalho. E aqui, um dos dados que a gente levantou, que o IBGE, no último 20 de março, mostrou que o desemprego entre jovens de 18 a 24 anos fechou 2025 em 11,4%. O menor patamar da série histórica. Esse percentual equivale a 1.600.000 jovens sem ocupação no Brasil. E aí eu me lembro o seguinte, ainda assim esse resultado reflete uma melhora no mercado de trabalho, né? Mas veja só, eu lembro quando eu fui fazer uma pesquisa uma vez no setor prisional de um estado brasileiro, do norte do país, a identificação era de que 45% da população carcerária estava então entre 18 e 24 anos. Então esse dado me chamou muita atenção do IBGE com isso. Quer dizer, significa dizer que isso cruza com o que o Jonatas falou com relação ao jovem que disse: eu nunca tive oportunidade de 4 horas para estudar. Junta com o dado do desemprego, junta com o dado do pena justa que a gente está colocando essa juventude para dentro, essa juventude que não tenha acesso a 4 horas de estudo, né? Poder estudar sem problema. Tá igual o Adassa, viu? Então. E assim, o resultado se reflete, essa demanda de jovens no mercado de trabalho e com salários justos integra as ações também do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e estimula a aprendizagem da Justiça ao Trabalho, né? Eu gosto sempre da gente puxar para cá porque a gente está conversando e como que se programa assim, de novos caminhos, como é que se programa de novas possibilidades, como é que vocês veem diante desse cenário que a gente está vivendo hoje, inclusive com a possibilidade aí dessa situação toda sobre a pejotização, como é que a gente está falando de um mercado de trabalho que permita esse envolvimento também desses jovens? Vamos lá. Realmente não é um podcast fácil. Resposta em 1 minuto. 5 minutos de pergunta, 1 minuto de resposta. Acho que tanto a Natália quanto a Ednei mobilizaram temas super desafiadores, né? E eu acho que esse diálogo com a juventude, eu acho que é um desafio que se impõe, né? Eu acho que em alguma medida a gente buscar fazer um podcast, né? Os juízes, esse é um lugar que é desconfortável pra gente. A gente fez um concurso público, a gente não teve, né? Noções de comunicação e tudo mais. E eu acho que o que a gente tem percebido com o passar do tempo é que a gente precisa comunicar. Porque essa experiência que tanto eu quanto o Jonatas, eu tô juíza há 15 anos, né? O Jonatas há mais tempo que isso. E nós somos trabalhadores, como vocês bem lembraram no início do podcast, como o Jonatas também bem lembrou, pra gente é muito estranho ouvir isso, né? Nós somos trabalhadores. E somos pessoas que nos realizamos a partir do trabalho. Eu sou muito grata, por exemplo, à magistratura, porque eu tive experiências incríveis, eu gosto do que eu faço, eu gosto da sala de audiência, para mim é uma oportunidade de servir o coletivo, de fato. E fico pensando como as condições de trabalho que eu tenho são condições de trabalho que eu desejo
para todo mundo, que as pessoas tenham tempo de desconexão, que as pessoas tenham uma remuneração digna, que consigam, né, enfim, ter acesso aos bens materiais da vida. E o que a gente vê em sala de audiência são pessoas exaustas. A classe trabalhadora, e aí a gente vê a classe trabalhadora de forma ampla em sala de audiência. Eu não estou falando só daquele reclamante, eu estou falando dos advogados que estão ali, eu estou falando dos prepostos que estão ali, estou falando da minha secretária de audiência. São todas pessoas que estão trabalhando para muito além dos seus limites. E eu acho que quando a gente fala sobre essas figuras que a gente tem debatido ultimamente, né, pejotização, sobre as formas em geral de precarização das relações de trabalho, porque eu trouxe o exemplo da OIT porque eu quis dizer assim, esses direitos, eles vêm já há mais de um século e são a forma que a gente construiu dentro do capitalismo para que as pessoas não adoeçam tanto nesse sistema. E quando a gente usa outras formas que vão precarizar e deixar esses direitos de lado, a gente expõe as pessoas a um nível de exploração que vai resultar num adoecimento geral. E aí é muito difícil a gente dialogar com os jovens que têm pais em casa, que estão assistindo tudo isso que está acontecendo e eles pensarem assim, mas eu não quero isso para mim. Vou ser empreendedor, por exemplo. Mas a forma de empreendedorismo que o sistema coloca para eles é isso, né? Vou trabalhar com uma mochila nas costas fazendo entrega, eu vou trabalhar com, né, enfim, um pequeno negócio, que são coisas que nós também, enquanto juízes, nós vemos que a cada ciclo de crise do capitalismo, e as crises no capitalismo, elas são de fato cíclicas, são esses mini negócios, esses pequenos empreendedores que vão ser impactados e vão quebrar, e vão se endividar, e vão passar por desafios financeiros. Então eu acho que não tem uma resposta pronta para essas perguntas que vocês trouxeram, mas eu acho que a gente tem dados e diagnósticos de um problema que está se avolumando. A população ela está adoecendo, os adolescentes, né, e os jovens e muitas vezes crianças estão trabalhando antes da idade permitida, os casos de trabalho escravo eles aumentam, e tudo isso porque a gente não está oferecendo uma alternativa para a população que é de acesso ao trabalho decente. Tentando refletir aqui sobre esse... Não foram perguntas, né? Foram ensaios. Mas assim, juventude e flexibilização, né? A juventude é isso, né? Nós temos, de um lado, um dado econômico que o governo, evidentemente, divulga de quase pleno emprego, mas o desemprego da juventude é o dobro, né? É o dobro da taxa dos 6%, pelo que você trouxe aí. Então, preciso mergulhar nessas coisas para ter uma exata noção. E, assim, é por isso que a segmentação nos trouxe muitos avanços ao longo desse processo histórico recente, mas ela aparentemente deu, né? A gente não pode ter uma análise das coisas sem uma abordagem mais integral dos fenômenos. E a juventude é, ao cabo, a perda de uma possibilidade futura de nação, de projeto de nação mesmo. Se a gente está perdendo a nossa juventude para o tráfico, por exemplo, nós temos um amigo magistrado lá em Manaus que lidou muito tempo com essa questão, ele disse para mim, Jonatas, nós perdemos o melhor para o tráfico, o melhor da nossa juventude vai para o tráfico, né? Então é um comprometimento do nosso futuro de nação. E a questão da flexibilização, como é evidente que para um olhar microeconômico de uma empresa em si, reduzir custos com o trabalho vai gerar um lucro maior. Mas ela vai vender para quem? E aí você tem que saltar para a macroeconomia, né? Evidentemente que a desproteção do trabalho deprime o poder aquisitivo, a massa salarial. E, portanto, você tem um ciclo econômico capitalista, né, que tende à autofagia, ao colapso. Se você pegar as nações, né, especialmente as europeias, herdeiras do estado de bem-estar social, né, Suécia, vamos lá. Eu cito o exemplo baiano, né, Gabi, mas algumas pessoas, olha, a Bahia tem muitas contradições. Então vamos para a Suécia, que eu acho que as contradições são menores. Fecharam 4 unidades prisionais recentemente, transformaram em museu. Se olha para o mundo do trabalho, é um mundo do trabalho não flexibilizado, protegido, estruturado. As pessoas têm a sua garantia mínima de subsistência, né? Jonas, mas isso está longe. Bom, é um ideal. A utopia serve para isso, né? Para nos pôr em marcha. Não posso ficar mirando baixo, senão o meu caminhar
E na hora que eu tiver que escolher uma referência, eu não preciso escolher o pior, né? Eu posso escolher uma referência boa, né? Então é isso. Eu acho que, assim, nós tivemos um exemplo muito recente entre nós, da reforma trabalhista, 2017, são quase 10 anos, né? Não, vai gerar mais empregos e vai reduzir a litigiosidade e tal, nenhuma coisa nem outra. A gente tem um relato da Jasmine Silva, que é estudante de veterinária, que eu acho que retrata um pouco esse momento que a gente vive do desafio da população jovem de ingresso no mercado de trabalho. Vamos ouvir. Eu procuro estágio já tem alguns anos e eu achei esse agora e é bem difícil. A gente passa metade do dia para ganhar 800, o melhorzinho estágio a gente ganha 800, então eu acho injusto. E além de que as monitoras que trabalham lá o dia inteiro no lugar que eu trabalho, né, ganham 1.100, não chegam a ganhar um salário mínimo e estão se dispondo do dia inteiro para estar lá e não chega a ganhar o mínimo, né? Agora, eu acho que esse cenário todo, às vezes, joga a gente numa angústia, no mal-estar da pós-modernidade, mas a gente tem que lembrar que nós somos atores possíveis, né, da mudança dessa realidade que a gente está vivendo. E é o que estamos fazendo enquanto Poder Judiciário, né? Quais são os próximos passos a partir da implantação do Observatório do Trabalho Decente, da Política Nacional de Promoção do Trabalho Decente, como é que com isso a gente consegue avançar rumo a um futuro mais otimista, promissor, como a Suécia? Pois bem, acho que o advento do Observatório do Trabalho Decente, né, com o claro propósito de colocar uma política nacional do judiciário para a promoção do trabalho decente, veja, isso não é mais uma questão que toca apenas a justiça do trabalho. E durante muito tempo, não, isso é um problema da justiça do trabalho, não é mais. Exato. A gente chegou à reflexão de que é um problema de todo o sistema de justiça, do judiciário muito especialmente, e ter esse propósito, evidentemente, veja, eu relatei, mas é bom frisar, né? Você pegar o último sistema de justiça, o criminal, o prisional, que é um sistema poderoso, e ele fazer enxergar o sistema trabalhista e vice-versa, é algo, assim, é uma mudança de paradigmas no nosso meio, né? Talvez a gente não esteja se dando conta do que está acontecendo, mas é realmente histórico, acho que é de se louvar. E assim, sou otimista, quero ser otimista, Natália, e eu queria encerrar aqui com uma reflexão que só quem viveu o que eu vivi, eu acho que pode fazê-lo, né? Dentre as minhas muitas origens, eu me autodeclaro indígena há 8 anos. Portanto, já desse um colega meu disse assim, eu não sabia que tu eras indígena, Jonatas. Eu disse, eu também não sabia. Há 8 anos atrás eu não tinha essa consciência. Mas dentre as minhas muitas origens, uma é de ser evangélico, né? E, portanto, cristão, adepto do cristianismo. E há um jargão, né? Um ditado, uma crença corrente no cristianismo de que só Jesus Cristo salva, né? Eu diria que para o capitalismo, né? Tentando parodiar, só o trabalho decente salva, né? Sendo otimista. Bom, eu acho que o Para Onde Vamos ainda é uma resposta em construção, e a proposta desse Observatório do Trabalho Decente é justamente uma tentativa de que essa construção seja coletiva, né? De que esse itinerário daqui para frente ele seja construído a muitas mãos, mentes e corações, como eu digo. Porque eu acho que o Jonatas, ele tem razão, assim, é algo inédito que a gente vive hoje dentro do sistema de justiça, o Conselho Nacional de Justiça entender a importância de abrir as suas portas para que o mundo do trabalho vá lá para dentro. Então, o Observatório do Trabalho Decente, ele é composto por mais de 20 entidades, dentre representações, as principais representações, algumas das principais representações de trabalhadores, de empregadores, alguns dos principais grupos de pesquisa do mundo do trabalho que a gente tem hoje em universidades públicas do país, outros tantos atores, né, conhecidos do mundo do trabalho. Então, realmente, ele nasce com essa proposta inicial de pensar essa política nacional do trabalho decente para o Poder Judiciário, e como desdobramento pensar quais são os planos de trabalho para a gente dar concretude a essa política.
É algo muito rico, é um espaço novo, né, esse espaço coletivo, e que a partir dessas muitas vozes a gente certamente vai ter essa resposta de qual é o lugar desse sistema de justiça para a promoção do trabalho decente. A gente vai fechar agora ouvindo a Mônica Santos, ela é consultora de RH, que é o que traduz que as pessoas sabem e entendem o que precisam para o trabalho decente, já que só ele salva. Vamos ouvir a Mônica. Eu acho que um trabalho decente é um trabalho que te permite ter uma vida fora dele. Você vai trabalhar, você sabe que você tem o seu salário, mas você consegue ter lazer, você consegue ter segurança, você consegue ter saúde, você não está nem trabalhando demais para ter acesso ao mínimo e nem trabalhando sabendo que se acontecer alguma coisa com você, você não tem muito para onde recorrer. Eu acho que é um trabalho que você consiga dormir à noite, basicamente, que você durma tranquilo, sabendo que você tem uma vida sossegada, garantida. É para lá que vamos, Ednei. É isso aí. Eu acho que a busca do trabalho decente é muito também sobre o diálogo, né? Sobre estimular o diálogo entre as pessoas, o respeito entre as pessoas, a consideração de que a gente precisa ter, claro, o trabalho, mas a gente precisa também ter um momento desse descanso. E nesse mundo aí do diálogo, é isso que a gente está fazendo aqui no podcast do Oiapoque ao Chuí. A gente está aqui na busca por essa justiça social. Eu quero aqui agradecer, em nome de toda a equipe, a participação dos nossos convidados, a juíza Gabriela Lenz, o juiz Jonatas Andrade, amigos também, queridos. Agradecer muito, colocar a palavra para vocês, para que vocês possam aí dar um alô para a nossa plateia que está nos ouvindo. Só agradecimentos também. Obrigada, Ednei, obrigada, Natália, por esse espaço para a gente debater esse tema que é tão caro para a gente e falar também sobre esses projetos tão importantes. Então, obrigada aos nossos ouvintes pela escuta, e queria só fechar fazendo um destaque que muito me alegrou, que a gente começou com uma música que falava do frentista, polícia, bombeiro e engenheiro, que são 3 profissões tradicionalmente masculinas, mas eu fiquei muito feliz da gente ter trazido 3 relatos de 3 trabalhadoras brasileiras, porque tudo isso que a gente está falando tem um impacto, obviamente, sobre toda a população, mas eu acho que somos nós, mulheres, e principalmente as mulheres negras, que são as mais impactadas por todo tipo de precarização. Obrigado, gente. Obrigado, Gabi, pela sempre nos lembrar, né, desse ideal de igualdade. Ao cabo, penso que esse momento rico aqui que nós vivemos pode se traduzir em uma palavra. Eu acho que pode se traduzir em um exercício de igualdade, né, ou de menos desigualdade, de gênero, de classe, de raça. Porque ao cabo a vida se dá num ambiente de igualdade, ou pouquíssimas desigualdades, né? Não temos na selva nenhum leão chamado Elon Musk, né? E assim, acho que foi maravilhoso esse momento, parabenizar o TST por esse programa, né? Do Oiapoque ao Chuí. E como a gente brincava no início, né, Ednei? Tomate. Muito bom, porque a gente sempre aprende demais. Obrigada, doutora Gabriela, obrigada, doutor Jonatas, obrigada quem nos ouviu. A gente volta logo com mais um assunto para desenrolar a nossa e a sua vida profissional, né, Ednei? É isso aí, Nath. E se você gostou desse bate-papo, compartilha, divulgue, manda para a família, acompanhe nosso canal de comunicação lá no YouTube, no Instagram, os sites do TST, dos TRTs também, que tem muita informação trabalhista. Esse é o podcast do Oiapoque ao Chuí. A gente está aqui com os trabalhos técnicos de Vinícius Martins e Rafael Feitosa, a supervisão técnica de Saulo Moraes, roteiro e chefia de redação, Michele Chiapa, nossa diretora. Coordenação de rádio e TV do TST, Rodrigo Tugnoli. Até o próximo programa. Solta a vinheta. Você ouviu? Do Oiapoque ao Chuí. A gente tá aqui. O podcast da Justiça do Trabalho.